Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal o N Plantas. Se você gosta de suculentas ou quer cultivar na sua casa, veja que maravilha, esse vídeo vai ajudar você muito no cultivo das suas suculentas na sua casa. Eu vou te revelar segredos incríveis aqui que vão ajudar muito você no cultivo para você ter suculentas maravilhosas o tempo todo na sua casa. Mas antes da gente começar esse vídeo maravilhoso, incrível, quero muito te lembrar para você já deixar o seu like. Não esquece, clica no joinha e confere se você já está inscrito no canal N Plantas. Se você ainda não está inscrito, clique em inscrever-se, ative as notificações no sininho de notificações e sempre que a gente tirar uma dica ou trazer um vídeo novo aqui no canal N Plantas, você vai ser notificado certamente pelo próprio YouTube de graça. Então vamos falar sobre essa maravilha de planta que são as suculentas. Essas plantas que tá dando o que falar na internet e todo mundo tá querendo cultivar essas lindas e maravilhosas plantas. Tem vários tipos, vários formatos e várias cores dessas plantas maravilhosas que tem encantado muita gente. Bom pessoal, para quem está começando agora, a primeira dica para você que quer cultivar suculenta na sua casa é como você vai adquirir essa planta e quais os cuidados que você deve adquirir essa planta. Bom, você pode ter pessoas perto de você que já vendem suculentas ou você pode estar comprando na internet essas plantinhas porque elas são bem vendidas na internet e o pessoal envia até mesmo para o Brasil inteiro. O importante é que você encontre um garden ou uma pessoa que venda e você já tenha referências, alguém que já comprou, alguém que te indicou. E eu vou deixar algumas sugestões para vocês lá no meu Instagram, onde você pode estar comprando as suas suculentas. E um cuidado que você deve tomar quando você comprar a sua suculenta é verificar se essa suculenta já está enraizada. Muito importante você conferir se essa suculenta já tem raízes, porque as suculentas sem raízes têm uma chance maior de não pegar, de morrer antes de enraizar. Então, procure fazer a compra das suas suculentas, a planta que você vai cultivar, verifique se essa planta tem raízes. E confira também se você nota que essa planta tem algum tipo de doença, se tem algumas folhas manchadas nela, se você está encontrando algum tipo de cochonilha, de pulgão ou qualquer outra praga que possa estar sugando os nutrientes da sua planta. É muito importante você verificar se já tem algum tipo de praga que está atacando a planta que você está comprando para você não ter problemas futuros no cultivo da sua planta. E se você quer uma suculenta para você colocar dentro da sua casa, eu vou te falar a verdade. As suculentas, em sua grande maioria, elas são plantas de sol pleno ou meia sombra. Ou seja, não é indicado o cultivo de suculentas dentro de casa, em locais que não tenha sol direto. A suculenta é uma planta que precisa de sol para sobreviver, ela precisa da claridade direta para fazer fotossíntese e se alimentar. A maior parte da alimentação da sua suculenta vai ser através dos raios solares. Então jamais coloque uma suculenta que não seja uma suculenta específica de sombra dentro da sua casa, mas procure sempre adaptá-las para o cultivo em sol pleno, pessoal. Outra dica muito importante que eu percebi ao longo dos anos que eu cultivo suculentas, as suculentas são plantas que não gostam de solo úmido, elas não gostam que o solo esteja com incidência de água o tempo todo. Por quê? As suculentas são plantas que já têm uma grande quantidade de água na sua composição e quando você coloca elas em substrato úmido o tempo todo, tem grande risco dela apodrecer as raízes e você perder a sua planta, ou até mesmo trazer doenças por conta de excesso de água, pessoal. Então você pode sim cultivar a sua suculenta até mesmo molhando ela todos os dias se for em sol pleno e se for preciso de acordo o dedinho. Então você sempre faça o teste do dedinho, coloca o dedo na terra e se essa terra estiver úmida, não molha. Se a sua terra, o seu substrato estiver completamente seco, só aí é o momento de você estar regando novamente a sua suculenta, ok? Para a gente ajudar a sua suculenta a não morrer com as réguas que você faz, para você ter uma suculenta sempre saudável, é muito importante a gente reproduzir o solo da suculenta na natureza quando você vai trazer ela para o vaso. Então, qual que é o solo dela na natureza, pessoal? Um solo que tem
tem bastante escoamento, que não armazena água, aquele solo bem poroso, pessoal, aonde você vê que é um solo que não cria turrão e não armazena água. Se você molhar o solo, rapidamente esse solo vai secar, porque é um solo com bastante airamento. Então, sempre que você for cultivar as suas suculentas, procure um substrato próprio para as suculentas. Não inventa cultivar em terra preta, em terra muito adubada, aqueles substratos que são comumente utilizados em plantas. As suculentas são plantas diferenciadas e ela precisa de um solo apropriado. Se você não tem como comprar um substrato pronto para suculentas, você pode estar utilizando um substrato tradicional e misturar junto a esse substrato, que tem a tendência de ser argiloso. Você pode estar misturando 1 a 2 partes de areia para que a sua suculenta possa sobreviver nesse substrato sem encharcamento. Ou seja, sempre que você molhar a sua suculenta, a água rapidamente vai descer pelo substrato, trazer os nutrientes para o solo que a sua planta precisa e também escoar rapidamente nos furinhos que o seu vaso vai ter. Porque para cultivar suculentas é muito importante que o vaso seja furado, a não ser que você tenha uma experiência muito boa com suculentas e não queira furar o seu vaso. Mas o conselho e a sugestão é que sempre cultive suculentas em recipientes furados, caso não seja no chão direto. E outra dica muito importante, pessoal, é a respeito da régua. Quando você for molhar as suas plantas, lembre-se de molhar apenas o solo da sua planta. Evita fazer com que a água bata nas folhas da sua suculenta, para evitar manchas e também apodrecimento das folhas. As suculentas têm folhas maravilhosas e os aspectos das folhas são incríveis. É o que realmente embeleza a sua planta. Mas se você molhar, existe uma grande possibilidade de no sol ferir a sua planta, ou se tiver sombra ou frio no local aonde você mora, pode estar trazendo fungos, essa umidade que vai armazenar na folha da sua planta e dar aquela manchinha preta. Então evita de molhar as folhas das suas suculentas, e assim você vai ter suculentas lindas o tempo todo. E por último e não menos importante, a dica é você se inscrever no canal N-Plantas, se você ainda não é inscrito, para você sempre receber notificações dos vídeos que a gente posta aqui no canal N-Plantas. Ativa as notificações no sininho, que assim você garante que você vai receber essa notificação. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você já cultiva suculentas e tem alguma espécie aí na sua casa, comenta pra gente saber. E comenta também o local que você mora, porque eu quero saber até onde esse vídeo está chegando, tá bom? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e tchau, tchau.